Conta tranquilo? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Sueli, seja muito bem-vinda. Doce, Como é que tá? Tudo bem por aí? tudo muito bem. Agora deu uma refrescada, né? Deu uma chuvinha, tá melhor. Tá precisando, não tá, Sueli? Essa chuvinha vai refrescar um pouquinho. Verdade. Também hoje cheguei da luta, tava em Maru Campos. As meninas de Maru Campos já chegaram aí, gente? Me dá um oi se vocês tiverem chegado por aí. Tava hoje com a Raquel e com a Shirley lá na Secretaria de Educação. Trabalhando com as meninas aí sobre os mapas de foco aí em Mário Campos, delícia. Bom demais. Eu de Genane, acabamos de chegar praticamente. Eu Gente, vou olhar vocês de vez em quando para baixo, pessoal, para ler os comentários, tá bom? estão fera demais, né? Eu não sei, Outra luta. não sei que hora que você cuida de casa, de filho, de marido, de tudo assim. Tá muito, Ai, ai, sexta tá chegando nessa fase não, viu, Celi? né? Ai, Tá deixa eu ver bom. com o povo ali que está chegando. A Rochelle chegou. Boa noite, viu, Rochelle? A Isilda tá aí. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de perguntar. Hoje eu tô testando equipamento novo aqui, uma câmera diferente, também um áudio aqui. A gente fica sem saber se o trem tá funcionando bem. Me contem aí, por favor. Tá tranquilo. Então, beleza. Sueli, seu áudio tá baixo pra mim, não Tá sei. baixo? Aí agora eu tô te ouvindo um pouco Ok. melhor. Deixa eu alterar a voz aqui, que fica melhor para ouvir. Falar um pouquinho mais alto. Ai, Joia, deixa eu ver quem chegou mais aí. Maria Eduarda chegou. Bem-vinda, viu, Tem meu Maria povo, Eduarda? acho que tem meu povo aqui. Ei, gente, tudo bem? Seu Vou povo chegou? saber. Aí, eles ficam colocando nos stories do Instagram, me ajudando. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Esse Quem povo está aqui, ajuda até, né, Sueli? ajuda mesmo. Quem está aqui, obrigada pela confiança, tanto no meu trabalho quanto no trabalho da Gislene. Eu acho que a gente prepara com muito carinho, né, Gislene? Verdade. Ô, Sueli, muito carinho e muita correria, né? Tem que Muita contar pro pessoal correria, também. tem que atualizar. Tem dia que é assim, pessoal. A Sueli vai fazendo um pouco, eu faço um pouco dos slides, encaminho para a Sueli, aí ela dá uma olhada e é esse corre-corre até quase da Esse hora da live. dinâmico mesmo. Então, assim, a gente estuda mesmo para poder preparar um material bom para vocês. E, assim, semana passada, o feedback foi muito bacana, muito positivo, sabe? Da live. Foi muito bom. Obrigada, viu, gente? Quem está chegando pela primeira vez aí, deixa a sua curtida, siga o canal, que tem, além das coisas que eu participo, das lives que eu participo, tem outras coisas muito bacanas que valem muito a pena, tá bom? Aproveitando, Sueli, agradecer a Maria Eduarda, eu vi que ela repostou lá pra gente, divulgou, a Valéria, aliás, acho que eu for agradecer vai ser um montão, que eu vi o pessoal colocando aí lá no Instagram, nos stories, muito obrigada, viu, pessoal, por compartilhar, por nos ajudar. Deixa eu ver aqui quem chegou mais. Ah, beleza, Valéria chegou aí. Não respondi seu áudio, Valéria, mas eu vou responder, viu? É porque eu não tive tempo Essa mesmo. tem tempo. A Valéria, Celi, ela faz um trabalho muito bacana lá em Rio Manso. Ela é coordenadora de uma creche comunitária, inclusive que eu sou voluntária lá também. Uma gracinha, né? A equipe Ó, lá Valéria, faz um trabalho maravilhoso. A Valéria Borges, ela sempre tá aqui com a gente. e Eu acho parabéns pelo seu trabalho, viu? O mundo está muito precisando de bacana. pessoas assim, para ajudar sempre, está ajudando o próximo. A Emiliane chegou aí também, a Ione, da nossa turma 5, né, Ione? Saudade dessa turma, viu? Ah, Deixa Maria eu... Eduarda, linda. A Maria Eduarda de onde? Se ali ela é de Sazedo? Ela trabalha em Sardeto, trabalha em Verité, Ah, sim. né, Duda? A Risa chegou aí. Ah, muito bem, Risa. A Risa falou que é uma aluna, assim, que só assiste live depois, porque ela falou que geralmente já está trabalhando nesse horário. Hoje deu tempo, né, Risa? Bem-vinda, viu? Deixa eu ver quem chegou. A Cris também, bem-vinda, Cris. A Ednólia. Eu vi que tem gente de Goiânia, depois eu perdi. Deixa eu ver quem que era. A Ione, né? A Ione, que é a de Luziana, Goiás. Nossa, vem gente de muito longe, né, para assistir a live. Verdade. A É, Lu muito, chegou, Celi. A Lu tá com a bebezinha dela adoentada esse dia. A Malu, como é que estão as coisas aí, Lu? Conta pra gente aí no chat.
A Lu sempre participa conosco também, Sueli. Lu, bem-vinda. Se o bebê não tiver melhorado, ainda melhores para ele. Bebês muito pequenos, vira e mexe, estão dando a gente uns sustos, né? Estou olhando aqui de lado, que eu estou Também tô assim, olhando. dou umas olhadinhas para cima e para baixo para acompanhar o chat. Essa tecnologia que nós podemos usar agora permite que a gente tenha um alcance muito grande, né? E junto com esse alcance, a responsabilidade aumenta assim, consideravelmente. Né? Verdade. Oferecendo. A Nazaré também tá aí. A Ana Maria Prado, um abraço, viu, Ana? Ana é aqui de Brumadinho. Deixa eu ver aí. O Azenir também, minha aluna, bem-vinda, viu, Azenir? Fabiana. A Zélia também que chegou, que eu não tinha cumprimentado. Deixa eu ver. Acho que tem muitas pessoas que assistem, ele tem, às vezes não comenta. É verdade, não aparece o nome pra gente, né, Celine? Não aparece o nome da gente. Então, quem não comentou, mas está ouvindo, né? Às vezes tá no ônibus. Eu sei que tem pessoas que trabalham comigo, assim, nessa hora eu estou no ônibus indo embora. Eu falei, ouça. Tem a Lília de Divinópolis, Celi também. Ah, e tem a Ana Maria, não é a Ana? Você que está logada com escolas núcleo 2 e 3 do Pancará? Me fala. É uma escola indígena, inclusive ela me mandou uma foto que o coração ficou quentinho lá com a Vila Mundo. É deve ser uma experiência muito bacana. Maravilhoso, não é? É. Se for a Ana Maria mesmo, que está logada com escolas núcleos, ela é. Eu tenho que lembrar o nome toda vez eu falo errado. Ai, não vou lembrar, porque são dois nomes. Chegou, Stephanie, beijo. É Pernambuco, mas eu esqueci. Me conta de novo, Ana. Eu coloquei até, fiz um stories essa semana com ele segurando, né? Das pessoas lá da escola segurando a coleção Vila Mundo de frente, assim, de uma placa maravilhosa. Eu esqueci o nome do local. Nós vamos começar a usar na primeira semana de abril. É? Atenção de vocês! Delícia, bom demais. É sensacional, viu? Mesmo que as escolas que não tenham adotado, se quiser depois dar uma olhadinha no material, é sensacional, tá? Bom demais dar conta. Que felicidade ouvir isso. Aí eu pensei, essas mulheres trabalham demais. Você falou que o pessoal está de longe, eles estão colocando aqui os locais ali. Tem gente do Pará, tem gente aí que eu vi de Aracaju, no Sergipe. Aí eu lembrei, agora ela colocou o nome. Carnalbeira da Penha, no Pernambuco. É a Ana Maria mesmo, que está logada com escolas núcleos. Onde eu cheguei com você. Pernambuco. Obrigada por essa oportunidade, gente. Bom demais, não é? Eu falo que eu fico feliz demais também de poder alcançar esse pessoal, da gente poder trocar. Eu aprendo demais com essas meninas aí do IPEMIG e a gente recebe alunos de vários locais, é uma beleza, né? Que você tem uma noção de como que funciona lá, o que tem de bacana na cidade. Elas compartilham muitas experiências assim. A Cláudia também, a Gracinha. Saudade também, viu, Cláudia? A Cláudia é de Curitiba, Sueli. Olha, longe. E assim, vai de um extremo ao outro, né? Norte, sul. Verdade. Né? A troca, né, de culturas, a troca de experiências, de vivências. Tem a Lília também, Sueli, de Divinópolis. Bem-vinda. E a Maria Josane, que é de Alta Floresta, no Mato Grosso. Bom, eu tenho parentes que moram nessa cidade aí. Ah, é mesmo? Você falou disso mesmo na semana passada. Em Alta Floresta. Que bacana. A Cleidiana também é da Bahia, Muniz Ferreira. Maria Doracilda, eu tava com muita saudade de você e da sua irmã. Vocês estão bem? Sumiram, mas sumiram mesmo. Da minha turma 3, as meninas lá do Acre. Gracinha demais. Amiga, irmã. Tá falando que eu tô muito youtuber. Um beijo no seu coração, te amo, você sabe disso? Maíra tá aí também, abraço, Maíra. A Vilma Fonseca, Sueli, é uma querida, mas é uma querida mesmo. Ela começou a acompanhar a gente, se eu não me engano, uma das nossas primeiras lives, né, Vilma? A Vilma é lá de João Molevade. E ela acompanha, assim, todas, dá uma maior força pra gente, ajuda na divulgação. Querida demais. Um beijo pra você, seja bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Deixa eu ver mais se tem gente. Eu fico apaixonada, fico vidrada. O lugar onde as pessoas estão falando. Eu acho sensacional.
Deixa eu ver se esqueci de alguém, porque tem hora que sobe tão rapidinho. A Juliana aí de Joatuba, bem-vinda, viu? Tem também a Fabiana aí do Ribeirão. É Ribeirão Preto ou Ribeiro? Ribeirão Preto mesmo? Ela falou que é São Paulo. Ah, é Ribeirão Preto, isso mesmo. A Jéssica Maíra é sua aluna, tem umas alunas aí. Um beijo para as alunas da Maíra, gente. Pode estudar essa mulher que tem conhecimento para dar e vender, tá? Verdade, boa demais. Olha lá, Kátia, não falei? Um beijo, Kátia. Tá no ônibus, você está me ouvindo. Gracinha, abraço, viu, Kátia? Se você souber, a gente se sente tão acariciado, tão abraçado, não tem noção assim, da presença desse. Bom, importante a gente falar isso, a gente faz para vocês, então, saber que vocês estão vendo, que vocês estão consumindo esse conteúdo é muito bom. Tá. Nossa, que legal. Tô olhando aqui, o Thiago falou que o meu fone tá fazendo um barulhinho. Deixa eu ver mais. Ribeirão Preto eu falei. A Renata, que saudade, um abraço, viu? Bragança Paulista em São Paulo. Ah, tem a Grazi, que ela tá logada isso ali com Roger Augusto. Roger é o filho dela. Uma querida também do Mato Grosso, boa demais da conta, né? Boa de serviço também. Adotaram a coleção Vila Mundo lá, ali. Me mandou assim, as primeiras fotos de entrega da coleção para as crianças. Ai, foi gostoso demais de ver. Fiquei emocionada mesmo. Emocionante. É bom que o Brasil vai conhecer seu trabalho. Ai, gracinha. Eu fico feliz demais com esse povo. A Rosângela aí da turma 2 também chegou. A aluna da Maíra, a Selma, bem-vinda, viu, Selma? Os alunos da Maíra, todos os alunos, meus funcionários, pais de alunos, se estiverem presentes, sejam muito bem-vindos. Podem deixar perguntas aí, gente, no chat. A gente vai responder para vocês, tá? Nós somos da área da educação, mas a gente também dá um pezinho lá na área da pediatria. Nós estamos impossível, não estamos ali? Dando pitaco para tudo quanto é lado. Gente, assim, nós não queremos. O que a gente quer contribuir é um pouco da nossa experiência com educação para vocês, para ajudar um pouquinho, né, a conduzir a educação, não é a educação de dentro da escola, mas fora da escola também, né, algumas práticas que funcionam, alguns conhecimentos novos que estão no mercado. Essa é a nossa função aqui, é contribuir mesmo. Sueli, a Maria Alice também chegou. Maria Alice lá do Rio Manso, da minha terra. Ei, Maria Alice, diz que Rio Manso é o melhor biscoito frito da região. É mesmo. Eu tenho uma padaria lá em Rio Manso, eu não sei o nome da padaria, eu sei que ela fica perto da igreja, bem no centro. Toda vez que eu te falo, ele traz um saco de biscoito. Bom demais a conta. A padaria chama Padaria Sagu. Inclusive, a Thelminha de vez em quando aparece aqui nas nossas lives. Mandar um abraço para ela também. Bacana mesmo. Bom do Rio Manso aí, gente. Tem 5 mil habitantes, a gente conhece todo mundo e todos os comércios locais, e os parentes, e a última geração aí. Bom demais. Quem chegou também, Celi, foi o Fone, o Luiz Carlos. Obrigada, viu, Luiz? Seja bem-vinda, Valmásia também. Esse rapaz aí é o que contribui com a gente aqui nas informações da Fone. Isso, pode ficar à vontade aí, viu, Luiz? Ajuda a gente. Bem, a Valéria estava te contando isso ali no chat, o nome da padaria, tá vendo? Eu fico. Peraí, pessoas sem óculos já tem que passar. A Renata está perguntando sobre a sua formação, Sueli. Acho que ela entrou na hora que você estava comentando, né? Que era da área da educação. Ela está te perguntando aí sobre a sua formação. Bom, eu sou formada em grau. Eu fiz magistério, depois fiz pedagogia pela FUMEC, depois fiz psicopedagogia, e aí atuei, né? Depois fiz neurociência e educação pela PUC e neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas. Tá? Estou aí batalhando para o mestrado. Eu e Maíra, vamos chegar lá. É isso mesmo. E a minha paixão é educação, tá, gente? Eu amo educação. E o desenvolvimento do cérebro. Hoje uma colega, a Márcia, falou comigo esse espelho, eu fico vendo você falando, você fala do cérebro com uma paixão. Verdade, viu, gente? O desenvolvimento humano é sensacional.
Mas é mesmo. Conquista a gente, né, Sueli? É, sim. O Luiz falou assim que vai estar te agradecendo pelo rapaz. Ah, Luiz. A Ângela de Olinda, do Um Pernambuco. beijo pro Luiz, tá? Um beijo carinhoso, tá, Luiz? Né? Beijo. Também Beijo vou falar. carinhoso, tá certo. É, Deixa eu isso. ver mais aqui. Acho que eu cumprimentei todo mundo. Depois eu vou falando alguns que eu tenho esquecido também. Porque acaba subindo rapidinho. Uberlândia, Lagoa Santa, Ah, Lagoa Santa, eu não tinha visto as meninas. Ah, Denise. Um abraço, viu, Denise? Olinda, sou de Olinda, em Pernambuco. Uau! Ângela. A Eleni, que é de Uberlândia, é que você viu, né? Pra mim demorou subir um pouquinho. Sueli, acho É, que a gente pode começar, não podemos? aqui, neuropsicologia a nível de conhecimento é uma pós? Sim, é uma pós, A Valmásia. tá? Sueli, vamos começar? Vamos lá. Podemos? Vou fazer o seguinte, eu vou. Acho que eu que inicio hoje, não é? Acho que é. Tá. Sou eu, né? Iniciação. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só para você fechar o seu áudio um pouquinho. O Thiago já vai compartilhar a nossa tela. A gente vai iniciando para não ficar agarrando vocês muito para o final. Gente, quem está chegando a primeira vez, colocou para mim a tela? Sim? Coloca para mim, por favor. Não vou esquecendo. Aí. Então, hoje o nosso tema, em sequência às lives anteriores, a gente começou com uma sobre marco de desenvolvimento infantil e a relação ecoaprendizagem, que foi a nossa primeira. Na semana passada, a gente trabalhou com o marco de desenvolvimento de 0 a 3, então a gente falou dessa primeira infância. E agora a gente vem com a live de desenvolvimento infantil de 4 a 6 anos, tá? Quem está chegando a primeira vez, por favor, não se esqueça de dar um like aí na live, tá? Embaixo onde tem esse joinha, clica aí pra gente. E depois, antes de saírem, se for possível já ir fazendo, se inscrevam no canal e ative o sininho. Toda vez que vocês fazem, que a gente coloca, né, programa uma live, vocês vão receber, ok? Ainda para quem está chegando, durante a live eu vou falar 3 palavras-chave, tá? Eu falo uma geralmente no início, uma mais pro meio da live e uma no finalzinho. Essas 3 palavras vocês precisam anotar, tá? Porque depois no final eu vou colocar o link para vocês receberem o certificado. Falando em certificado, quem está aí hoje assistiu semana passada, dessa vez eu atrasei para mandar, eu mandei hoje de manhã, tá? Então quem não recebeu ainda, confira por favor se recebeu lá se está lá no spam, tá? Porque às vezes pode ter ido. Disponibilizei para, acho que tivemos 89 participantes que preencheram devidamente os links, né? Eu retornei para vocês hoje, ok? Pode ir para a próxima tela? Hoje eu vou estar olhando lá e aqui embaixo, porque a minha tela está aqui. Eu queria, antes da gente iniciar essa questão, né, do desenvolvimento, daqueles marcadores que a gente já vem conversando, né, do que é esperado para uma criança aí na faixa etária de 4 até 6 anos, que é onde o marco de desenvolvimento infantil cobre, porque depois esses padrões ele vai ficar muito vinculado à questão da escolarização, né, de outros recursos. De 4 anos eu gostaria de atentar que a gente lembrasse de alguns aspectos que são importantes. Fora dos marcadores biológicos, desse marcador de neurodesenvolvimento, a gente tem que lembrar um contexto em que essas crianças se inserem, né? Então, está dentro da segunda infância, 0 a 3 a gente considera a primeira infância, de 3 a 6 já na segunda infância. E aí tem um importante fator aí, que é o início da trajetória escolar, né? Então, obrigatória pelo menos, né? Tem criança que está lá no âmbito escolar desde a creche, faz todo esse processo, né? De 0, ao longo de todo esse desenvolvimento aí escolar. Mas obrigatório 4, 5 anos. Então, de certo modo, uma criança de 4 anos, ela está nessa fase aí de transição, né? De ingresso mesmo nessa vida escolar. E isso é muito importante, né? Impacta muito essas crianças, é um momento onde a gente vai precisar, talvez aí para muitas, é o primeiro momento onde elas vão ter um contato maior com o maior número de crianças, com uma regra diferente dessa regra de casa, né? Um contato, ampliar mesmo, né, o seu repertório de socialização. Então a gente precisa estar muito atento, né, ter um cuidado maior, né, com essas crianças quando ingressam. A gente sabe que tem período de adaptação, né, que tem os choros aí de muitas crianças ao ingressar, que às vezes a criança vai uma semana depois não quer voltar, né? Então tudo isso a gente tem que ter um olhar atento para ver o que está ocorrendo mesmo, né? Primeiro que se colocar no lugar dessa criança, lembrar, né, numa perspectiva que eu falo que é amorosa mesmo.
Não é xingar, não é obrigar, largar de qualquer jeito, mas é escutar, ouvir, né, o que está incomodando, ouvir o que está acontecendo aí nesse ingresso. Eu chamei atenção para esse aspecto porque muitas vezes os atrasos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento de modo geral, são percebidos aos 4 anos. Que para a gente, como eu já comentei isso, ele reforçou isso também na semana passada, já é algo que está passando um pouco, né, do período bom de intervenção. Claro que a gente pode intervir a vida inteira, como eu expliquei, né? Mas de 0 a 3, esse repertório, né, esse estímulo, ele é acolhido e ele faz efeito mais rápido de 0 a 3. Mas acontece que muitas vezes o pai acha que a criança fala pouco, que vai ter tempo, que ela não tem contato com outras crianças, por isso ela está demorando a falar, que ela é tímida porque ela fica sozinha em casa. E quando chega nesse ambiente escolar, aí sim começam, né, a alertar, a própria escola alertar esse pai, olha, tem alguma coisa que está destoando, ele está falando pouco, ele fala pouco assim mesmo. E aí muitas vezes é onde começa, onde os pais, né, são sacudidos aí de certo modo para se atentar mesmo a alguns atrasos de desenvolvimento. Então essa fase é uma fase importante, uma fase que a gente precisa estar bem atento. É uma idade também, né, que essas crianças vão evidenciar aí uma tomada de decisão. Quando eu falo dessa tomada de decisão, a Sueli vai falar um pouco sobre isso depois também, né? A gente está colocando ali, né, um momento em que a criança já começa, né, a fazer escolhas, não que ela não faça antes, mas esse é um período onde está muito promissor ali, né? Onde ela começa a negociar, onde ela já argumenta, já entende. E é nessa fase aí, do 4 até 6 anos, né, não só no 4, a gente vai fazer uma formação de atitude, de comportamento, né, um controle ali das suas decisões, da sua forma, né, de lidar com o outro, de negociar, que a gente vai chamar muitas vezes aí, né, de mediar ali, que vai ter um impacto para a vida toda. Por isso a importância das coisas que a gente já vinha, né, comentando, a importância da clareza, dos limites, a importância ali também, né, do dar voz para essa criança, mas estabelecer limites claros também. Ela precisa disso a vida toda, né, gente? Mas nessa fase ela precisa muito fortalecer essas bases, né, de formação, de atitude, ok? Na próxima tela a gente já vai iniciar com as rotas, né, vamos dizer assim, das expectativas aí de desenvolvimento para cada área, né, da área motora, da área de linguagem, cognitiva. Eu estou começando pela de linguagem, e aí eu vou pedir a ajuda do Luiz aí também, se o Luiz lembrar de alguma coisa que a gente não mencionou, que você acha, Luiz, que é importante aí, né, dentro da sua área de atuação como fono, pode ficar à vontade para escrever aí no chat pra gente, tá? Aqui não estão todos os marcadores da linguagem. Por quê? Porque ficaria imenso se a gente fosse falar de todas. Eu fiz alguns recortes de aspectos que eu considero que são importantes e tentei colocar 4 e 5 anos na mesma tela para vocês terem uma noção de como que isso evolui, tá? De como que é próximo em alguns aspectos, mas como que tem que ter uma evolução também, de certo modo, para 4 e 5 anos. Eu queria sugerir para vocês, eu até ia subir para o Drive, esqueci, mas assim que terminar a live eu vou fazer isso, tá? Para vocês terem acesso. É um teste, na verdade é uma avaliação, não é nem um teste, é uma avaliação de linguagem que chama ADL2, assim mesmo, com a sigla ADL2. Esse ADL, ele vem trazendo, né, alguns dados, algumas questões bem específicas da linguagem para a gente poder avaliar tanto a expressiva, né, a linguagem expressiva, a receptiva, tá? Então, a parte da fala também, porque tem uma diferença entre linguagem e fala, né? A linguagem, ela vai envolver a compreensão né, de uma mensagem, ela vai envolver ali, né, a forma com que ele recebe essa mensagem, codifica e compreende. Além, né, das outras formas, o apontar, o gesticular, né, o interagir com o outro, se mostrando ali como alguém que está compreendendo e que está, de certo modo, interagindo sem necessariamente usar a fala, né? Quando a gente pensa nessa fala, aí sim, na hora que a gente vai começar a dizer, né, os fonemas, aí começar a fazer um entendimento mais específico ali, tá? Então a gente vai ter a não verbal e a verbal, ok? Lá no ADL2 isso é bem separadinho, vai fazendo os indicativos. Os meninos estão reclamando do som? Deixa eu só ver aqui, porque o Thiago tá com um fonezinho aqui. Espera aí que eu vou só trocar, vai dar certo?
deixa eu terminar essa parte, que aí a hora que a Sueli pegar, acho que fica mais fácil. Tá, desculpa, gente, hoje era um teste aqui e acaba tendo alguns tricks, né? Vou tentar falar mais alto um pouco para ver se fica melhor. Eu estava falando, né, do ADL2, eu vou disponibilizar para vocês. Ele é uma avaliação, na verdade, que vai trazer alguns dados que vocês vão conseguir ter mensurar, né? Qual que é a expectativa para uma criança de 2, de 3, de 1 ano e meio, tá? Aí lá tem a bateria de coisas que é esperado para ela, para você avaliar e verificar se ela está dentro daquele marco de desenvolvimento ou não, tá? Então aqui eu trouxe alguns recortes para poder facilitar aí para vocês, tá bom? Com 4 anos em tese, né, a criança ela já tem que estar, como fala, né, uma produção ali mais precisa de fala, de organização dessa fala, com 80% das consoantes. Existem alguns fonemas, né, algumas consoantes aí ligados, principalmente a algumas consoantes, que são vencidas depois, né? Que é normal a criança, às vezes de 4 anos, não dar conta de pronunciar adequadamente. Mas, de um modo geral, de acordo aí, né, com os marcos, a gente tem uma média de 80% dessas consoantes. Isso não significa, né, que então se ela tiver muitas trocas, eu posso esperar porque está dentro, né, da faixa etária. Não necessariamente. Lá no ADL vocês vão conseguir identificar quais que são os últimos fonemas, né, de expectativa para 4 anos, para vocês terem uma dimensão disso, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. A compreensão ali de palavras inibitórias, quando você fala não, quando pede para esperar, quando fala que não pode, ele tem condição de compreender isso aos 4 anos, tá? Então a gente escuta muito pai, ele não entende muito bem, eu, né, dou uma instrução, ele não tá, acho que ele está muito novo para compreender. Então essas palavras inibitórias, ele já tem condição, né, de compreender, a não ser que tenha algum déficit, alguma coisa mais específica da linguagem receptiva, tá? Segue instruções verbais. Toda vez que eu falar de instruções verbais, 1 comando, 2 comandos, ou 1 parte, 2 partes, 3 partes, são 3 coisas, né, que a gente vai pedir de modo de que não tenha necessariamente uma relação com o outro. Por exemplo, me dá a caixa, beija o urso e fecha a caixa. Então ele tem que entender, ele tem que me ouvir e entender esses 3 comandos de abrir uma caixa, tirar lá de dentro o urso, beijar o urso, depois colocar de volta e fechar. Tá? Então, uma criança aos 4 anos, ela já tem condições aí de compreender e seguir essas instruções de 3 partes, tá? Fala frases de 3 a 4 palavras, incluindo artigos, tá? Alguns pronomes, por exemplo, ele pode dizer, a minha caneta é vermelha. Uma frase, né, com 3, 4 palavras bem amarradinha. Diferente lá de 2, 3, que a gente vai, né, vai falar, me dá água, né, ou dá água. Aqui não, é bem mais estruturado essa forma, né, esse discurso aí. Use já o plural em alguns casos, aqui tem 2 meias, não meia, né? Ele já consegue fazer o entendimento disso. Já consegue também utilizar alguns verbos no passado, eu comi, às vezes vai fazer algumas trocas, mas em tese, com 4 anos, ele já tem condição de fazer isso, tá? Com 5, a tendência disso é se ampliar, né? 90% aí das consoantes, ele já tem condição de falar, além de um discurso mais elaborado, além, né, do próprio discurso oral, que é nessa troca de informação com o outro, ele já consegue parar, fazer perguntas, ele já consegue ali, né, durante mudar de tema na conversa ou entrar, né, participar de uma conversa ali, dar a sua opinião, fazer mesmo essa troca aí no discurso oral. Além disso, ele já responde a perguntas, né, relacionadas aí às várias categorias, ele vai falar se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, ele já vai demonstrar uma atenção muito maior quando você contar uma história para ele já vai conseguir recuperar alguns itens, por exemplo, você falar para ele, me dá um lápis verde, ele já consegue fazer associação disso, que é um lápis e também associação ali pela cor, tá? Compreende o conceito de tempo, claro, né, que ocorre às vezes de algumas trocas, mas já sabe perceber dia e noite, já vai começando, né, no ontem, no hoje, no amanhã, tá? Compreende e responde questões sobre o porquê das coisas, que é aquela tomada de decisão que eu falei, né? Por que você fez isso? Então ele já tem condição ali de responder motivos de algumas ações que ele teve ali no dia a dia, já tem, né, uma memória
mais ampla para poder decorar uma sentença maior, poemas, canções e reproduzir, tá? Descreve experiência já usando 3 a 4 palavras. O que aconteceu? Aí ele consegue verbalizar isso, né, numa frase mais completa. Então, são alguns aspectos que eu apontei aqui desse desenvolvimento mais específico da linguagem, de uma criança de 4 e de 5 anos. Então, aqui a gente precisa ter um cuidado grande com as questões, né, voltadas para a fala, que pode estar envolvendo a dicção, que pode estar envolvendo, por exemplo, né, a dificuldade de pronunciar alguns fonemas que ele já deveria ter vencido, tá? Então, isso a gente precisa ter uma atenção, assim, mais cuidadosa, tá? Para cuidar dessa fala, desde muito cedo, igual a gente já vem conversando, né? Mas aqui a questão da fala, né, do uso dos fonemas já precisa de ter uma atenção maior. Aí eu sugiro para vocês, depois eu vou disponibilizar o teste do ADL2, toda vez que tiver dúvida, esse fonema já tem que estar dado conta de falar, já é esperado para a faixa etária dele, aí volta lá na listinha da ADL2, dá uma conferida no que é esperado lá, e aí fica mais fácil para vocês, quem atende na clínica, quem é mãe, é bem tranquilo assim, sabe, a avaliação. É numa linguagem boa, tá? Não precisa se preocupar não. Na próxima tela, eu vou falar um pouquinho mesmo do desenvolvimento social, que é algo que a gente se preocupou bastante de 0 a 3, né, que é uma ampliação daquela questão da interação com o pai, com os colegas, esperar a vez, fazer trocas, né. Aqui com 4 e 5 anos, tem algumas características, né, que são importantes da gente considerar nesse processo. Para 4 anos, né, já é uma criança que não só aceita brincar com o outro, mas já toma a iniciativa de convidar. Que são coisas diferentes, né? A criança de 3 anos, às vezes, tem umas que já convida, já arrasta, já chamam, né? E outras crianças ali participam de brincadeiras, mas não tem essa iniciativa. Aos 4 anos a gente espera, né, que ele já faça esse processo, que ele já convide, que ele já consiga selecionar com quem ele quer brincar, que ele dê conta de observar o que está fazendo e seguir a liderança. Aquele coleguinha que fala, vamos brincar de casinha? E fala, ah, não, quero brincar disso. Aí o colega, não, agora nós vamos brincar de casinha. Ah, tá bom, eu vou. Então, já consegue entender o que é para fazer e seguir essa liderança. Já tem, né, condições de usar aquelas palavrinhas que a gente chama na escola de palavras mágicas, ou termos de cortesia, né? Por favor, com licença. Não só repetir, mas utilizar apto ali ao contexto, tá? Faz trocas de turno. Essa troca de turno, hoje eu até fiz uma postagem no meu Instagram sobre isso. Isso é algo que a gente precisa cuidar desde muito cedo, né? Para ir trabalhando com a criança a questão, né, de desativando esse controle que ela tem sobre os objetos. É muito comum crianças bem pequenas, 1 ano e meio, 2 anos, né, ter uma dificuldade de dividir. Quer o brinquedo só para ela, quer o coleguinha só para ela, quer a mãe só para ela, faz parte, né, da faixa etária. Mas a gente precisa fazer esse desmame desse controle, né, para ele entender que inúmeras vezes a gente vai ter que esperar o outro, eu brinco um pouco, passo esse brinquedo para o outro. Crianças, por exemplo, com TEA, né, tem muita dificuldade, às vezes um dos comportamentos que a gente chama, né, de disruptivo ou comportamento inadequado é exatamente esse controle do objeto. Só ele brinca, só ele quer, só ele manda, só ele comanda. Então, a gente precisa ampliar essas trocas de turno. Nessa fase de 4 a 6 anos, isso já tem que estar bem resolvido. Claro que em alguns momentos, com alguns brinquedos, objetos que têm apego, pode ser, né, numa situação específica que ele não ceda, mas de um modo geral ele já tem que saber, né? A gente já tem que ir trabalhando essa parte ali para ir efetivando. Ora eu brinco, ora o outro brinca. Eu tô no pula-pula, não é a minha vez, eu vou esperar a vez do outro para depois eu pular, né, lá na minha vez do pula-pula. A escola ajuda muito nesse processo também, né? Chamou a professora, nem toda hora ela vai estar ali por sua conta, vai ter que falar, espera, agora eu estou ajudando um coleguinha e estou indo. Então a gente precisa trabalhar com essas esperas e com as trocas. Assume um papel aí de personagem, já é capaz, né, de representar aquele personagem, dessa, né, diferença, da função simbólica mesmo, que começa lá por volta dos 2, 3, aqui está muito aguçada, né, ele consegue realmente, né, ao longo do dia ali, imitar o porquinho da história, imitar ali o lobo, né, em diversos contextos, o pai, a professora. Então essa representação aí, eu assumir um personagem, entender que tem papéis diferentes, a gente já consegue ali, né, perceber e deve perceber nessas crianças de 4. No 5, né, a tomada de vez no jogo, o que seria isso? Lá eu estava falando das trocas, né? Eu brinco, aí agora é minha vez de brincar, eu cedo ali, eu espero.
Aqui, né, tá brincando e falar, agora é minha vez. É a iniciativa mesmo de dizer, agora é o que vou jogar, tá? Descreve um acontecimento, já consegue narrar histórias ali, algo que tenha acontecido com o parceiro, né, alguma coisa no jogo. Começa a desenvolver estratégias ali para lidar com situações que deixam ele incomodado. Quando tá zangado, quando tá assustado, quando tá triste, né? Ou às vezes ir lá abraçar, às vezes sair, ou ir mesmo, né? Tomar água, ou pensar em estratégias básicas ali, né? De como meio que controlar, como que ele lida com essa situação, né? Às vezes o choro não deixa, né, de ser uma saída ali, às vezes o colo da professora, às vezes, né, várias estratégias que ele vai direcionando ali. Direciona o parceiro no jogo, já consegue explicar uma regra ou mostrar como se brinca, tá? Já nomeia várias ações, uma média de 10 ações aí durante um jogo ou durante um dia, né? Ao longo ali ele já consegue nomear, correr, pular, é quando ele começa a descrever aquela cena, né, no livro ou uma cena que ocorreu, ele já consegue fazer essas nomeações, tá? Vou pedir o Thiago para mudar a tela no cognitivo, depois eu vou testar o meu áudio aqui, daqui a pouco eu passo para a Sueli e já testo. Bom, no desenvolvimento cognitivo, isso aqui a gente vai ter que ter uma pegada e um olhar muito grande também, principalmente as meninas, né, da psicopedagogia, os meninos também que fazem parte aí da área, ter um cuidado além do desenvolvimento esperado para o cognitivo, a gente sempre está de olho na BNCC, né, com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são cobrados aí das crianças de 4, 5 anos. Então, além disso que está na tela, é importante a gente considerar também o trabalho, né, e as normatizações de quem você recebe. Uma sugestão que eu sempre dou, né, para as meninas da psicopedagogia, para os professores, é conheça primeiro o currículo da escola. Observe o que é esperado daquela criança que você está atendendo ou está estimulando. Isso vai ajudar ali a gente conseguir alcançar ali um desenvolvimento melhor. Além disso, a gente tem que lembrar que as crianças, para desenvolver esse cognitivo, não vai vindo nada não, né? Não é só uma questão de maturação, mas é uma questão também de estímulo. Então, ali, 4 anos, ela tem condição de contar objetos até 10, mas ela vai fazer isso se ela for estimulada para isso, se ela tiver uma mediação adequada para isso. Por isso que, em tese, a maioria das escolas que trabalham com crianças de 4 anos, geralmente trabalha até o 9, até o 10 ali, né, contagem, associação ali dos elementos. Consegue já, né, dar uma quantidade quando a gente pede, pega um para mim, pega muito, pega só um pouquinho, né, então ela já consegue compreender esses termos quantitativos, tá? Já tem condição de identificar letras do alfabeto, de identificar o nome escrito, na figuração humana, né, na representação do desenho, já consegue produzir uma figuração humana, pelo menos com cabeça, braço, pernas, tá? Lembrando que ela, de novo, ela tem que ser estimulada para isso, tem que ter um ambiente favorável. Tem criança, por exemplo, que chega aos 5 anos, 6 anos na escola, que às vezes não teve acesso a lápis, essa estimulação do desenho, então uma criança que não vai dar conta de fazer isso, porque não teve estímulo, tá? Aos 5 anos, isso se expande, né? Então, ela pode contar até 20 elementos, ela vai associar a letra inicial, tanto a consoante quanto a vogal, ela já tem condição dessa aquisição fonológica. A Sueli vai falar hoje um pouco sobre isso mais adiante, né? De como que é essa aquisição. Escreve o nome já sem o modelo, já consegue fazer sem uso de um modelo ou da ficha, né? Como a gente chama na escola. Já tem um desenho de figuração humana, desenhar o corpo ali, com mais detalhes, cabeça, tronco, braço, perna, tá? Muda para mim. Agora eu vou para a parte do desenvolvimento motor, depois se vocês tiverem dúvida eu paro e respondo tudo de uma vez, tá? Para não ficar parando e não atrasar para vocês. Então, no desenvolvimento motor eu coloquei, né, alguns aspectos que a gente tem que estar atenta. E principalmente, não só atenta para ver se ele faz ou não, mas para estimular. Por isso que vocês já devem ter escutado muito. Educação infantil, a gente precisa investir nesse movimento. Educação infantil, a gente precisa trabalhar muito fora de sala, a gente precisa saltar, permitir que essa criança tenha espaço para desenvolver essas habilidades motoras, tá? Então, aos 4 anos, andar, saltar, aí o andar ritmado, né? Andar rápido, andar devagar, né? Saltar, imitar a forma com que o outro anda, os movimentos que o outro faz, pular de um pé só, subir e descer a escada, chutar uma bola ali em movimento.
Isso pensando na coordenação motora grossa, tá? Na coordenação motora fina, aos 4 anos ele já tem condições motoras de copiar letras, números, formas, de recortar em linha reta, de novo, né? Ele só vai dar conta de fazer isso se tiver realmente esse estímulo, essa orientação e essa mediação. Queria chamar a atenção de vocês, né, para essa questão do recorte em linha reta, para vocês terem bastante cuidado aí também, com relação ao uso da tesoura e ao preparo para o uso dessa tesoura. Tem um material que chama, um livro que chama Coordenação Motora Fina, muito utilizado aí pelos terapeutas ocupacionais, eu vou deixar também, tá? No material da live, assim que terminar eu vou subir para o Drive. Vai nos ajudar muito nisso. Entender, né, o que é preciso fortalecer aqui dentro da mão, né, para que a criança consiga utilizar a tesoura, consiga recortar, ok? Monta quebra-cabeça, né, de 4 partes, usa o movimento de pinça para segurar o material. Isso já está, né, esperado para uma criança de 4 anos. Só isso não, né? Tem vários outros aspectos, mas basicamente para exemplificar aqui, acredito que já ajuda para vocês entenderem, né, o que é esperado para ela. Aos 5 anos, né, já dá conta de pedalar, aí começando com as rodinhas, né, e depois vai tirando. Andar sem perder o equilíbrio em cima de uma linha reta, isso aqui é algo que a gente precisa se certificar, porque não tem jeito de uma criança ir para um caderno com pauta, que são as linhas, né, sem dar conta de fazer isso aqui. Então, se ela não anda em linha reta, ela não vai dar conta de organizar esse espaço dentro de uma linha na hora de escrever. Então, a gente precisa desenvolver muito isso. Andar ali, né, não é devagarzinho demais, né, é no trabalho calmo, não é correndo em cima da linha, mas também não é um movimento muito ritmado, muito lento. Pula de um pé só por cerca de 5 metros, né, numa distância, anda com o pé na frente do calcanhar, é quando a gente põe, né, o calcanhar na ponta, assim, né, do dedo do pé de trás. Então, ele vai fazendo aquele movimento que é andar com um pé na frente do outro coladinho. Ele já tem condição de fazer isso. Pintar a imagem com maior precisão. Então, uma criança aos 5 anos, quando bem trabalhado, quando desenvolvida essa noção espacial, essa noção do espaço ali da folha, ele já consegue colorir imagens maiores, obviamente, com certa precisão. Recorta forma simples, né? Ele vai fazer o recorte ali, não só em linha reta, mas algumas curvas mais simples. Já tem condição de montar quebra-cabeça com 5 partes, já consegue cortar, colar, colorir e colar, né, que são 3 passos aí dessa expressão gráfica. Então, esses aspectos a gente precisa lembrar que não é só uma questão biológica, de maturação só, mas é questão também de uma estimulação, ok? Agora eu vou passar para a Sueli e já vou aproveitar para fazer uma troca aqui no meu fone, tá bom? Sueli, se tiver alguma pergunta, pode responder aí à vontade, viu? Certo. Desejar boas-vindas para o pessoal que eu estou vendo chegando aqui, sejam bem-vindos. Gente, completando a fala da Gislene, a gente tem que observar muito, e nós vamos falar disso daqui a pouco, sobre o que pode impedir que esse desenvolvimento aconteça. E um desses motivos é essa mesmo, esse incentivo, essa mediação que as crianças muito pequenas, né, nesse caso são crianças não tão muito pequenas, mas que já devem apresentar algumas habilidades, tá? De 4 a 6 anos, elas são, assim, energia pura. E aí, eu ouvindo a fala da Gislene, é inevitável nós não falarmos que muitas das crianças que estão chegando na escola estão vindo de um período que elas não tiveram esse incentivo num ambiente entre aspas, apropriado, que é a própria escola, né? Então, a gente está recebendo muitas crianças que estão chegando no primeiro ano sem ter vivenciado, né, do ensino fundamental, sem ter vivenciado o período que nós chamamos de educação infantil, que é o período que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Eles têm que ser mais amplo, coisas muito miúdas, pequenos detalhes, eles não conseguem ainda perceber, tá? Eles crescem, tem um estirão de crescimento, eles crescem rápido. É lógico que se eu comparo a fase que nós tratamos na live passada, dá um declínio nesse desenvolvimento, né? Ele é um pouquinho mais lento do que a fase até os 3 anos, mas ele ainda é um desenvolvimento bem rápido comparado com a outras fases do desenvolvimento. As meninas, elas, geralmente, o desenvolvimento delas é mais
mais rápido que os meninos. Mas isso não quer dizer que há alguma perda. É uma questão mesmo de fisiologia, tá? Quando a gente avalia neurologicamente falando, esse desenvolvimento, não há diferença entre meninos e meninas, tá? Só nesse crescimento mesmo, tá? Já consegue ficar de um pé só, né? Ou até pular de um pé só, como um saci, consegue dar cambalhota. Hoje a gente está percebendo as crianças com muita dificuldade com essa coordenação motora, de reconhecimento corporal, de sistema corporal, devido a essa falta de estímulo mesmo, né? Então, assim, deixar que a criança brinque, deixar que a criança role, precisa ter um espaço apropriado para isso, é muito interessante. Ela já consegue usar colher, garfo e colher, e às vezes até faca, gente, ela já consegue se alimentar sozinha. Então, quando a gente percebe uma criança nessa faixa etária que ainda não consegue fazer esse movimento de levar a colher ou o garfo à boca, já é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Esse movimento, né? O maxilar também, a gente observa também nessa fase, as crianças que não estão conseguindo, isso vai influenciar também nesse desenvolvimento da fala, tá? Elas já conseguem ir no banheiro sozinhas e cumprir todas as etapas. Na live passada, eu lembro que eu falei para vocês a respeito dos passos, né, para uma criança usar o banheiro, que a gente chama de atividade de vida diária. Então, nessa fase, a criança já tem que dar conta de ir ao banheiro sozinha, já tirar a sua roupa, já tirar a sua peça íntima, sentar e fazer sua higienização. O que a gente está percebendo hoje, né, e isso demanda tempo, porque algumas crianças, elas estão chegando nessa fase sem dar conta disso, porque nessa dinâmica da correria do dia a dia, está indo um adulto lá e fazendo por ela. Então, ela acaba não desenvolvendo. É a mesma questão do desfraude, né? É mais rápido eu trocar a fralda do que eu permitir que a minha criança, às vezes, está escapulida, está fazendo isso. Pode trocar, por favor. Outras características, gente, o uso de símbolos simbólicos, né? O uso dos símbolos, aqui é a função simbólica. Elas já precisam entender o que é o objeto. Elas conseguem entender o objeto sem estar vendo o objeto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você de tesoura. Então, sem elas verem o objeto, eu falar tesoura, elas já conseguem pensar, identificar esse objeto, sem ter visto ele, tá? Mas ainda é importante que seja apresentado para ela o que é uma tesoura, né? Físico, assim, concreto, tá? Um exemplo que eu estou usando a tesoura. Ela já consegue imaginar objetos ou pessoas, mesmo se elas não estão perto delas, né? Já consegue reconhecer. Você fala o nome, daí ela consegue lembrar, ela consegue evocar essa lembrança de quem é essa pessoa, né? Já compreende a identidade, ela consegue entender as mudanças que acontecem na natureza das coisas, elas conseguem perceber isso, mas ainda é preciso, principalmente no ambiente escolar, essa prática, essa vivência dessas mudanças, né? E quando a gente pensa nas fases lá do desenvolvimento segundo Piaget, a fase pré-operatória, né? Se você coloca, por exemplo, 10 lápis juntinhos e 10 lápis espalhados, algumas crianças conseguem entender que tem a mesma quantidade. Pergunta quem tem mais. Algumas vão dizer que está espalhado tem mais, né? Nessa fase, ela já consegue perceber essas alterações, tá bom? Tem entendimento de causa e efeito, né? Percebe que tudo tem uma consequência. Então, olha, se aconteceu isso. Como se, por exemplo, se você mostra um objeto para uma criança muito pequena e esconde, ela fica procurando. Se você, nessa faixa etária, você mostra um objeto e esconde, mesmo que a criança não esteja vendo, nós vamos falar daqui a pouco sobre um pouquinho sobre teoria da mente, ela consegue procurar esse objeto. O objeto simplesmente não desapareceu. Ele está em algum lugar, né? Então, ele percebe que as coisas saem do lugar e que elas mudam de lugar. Se eu tiro daqui e coloco ali, ela não vai aparecer aqui do nada, tem que voltar para cá de novo, tá? Ela já consegue ter esse entendimento. Então, nessa faixa, gente, que a gente está trabalhando, de 4 a 6 anos, é a fase que as crianças têm elas continuam tendo esponjinhas, né? Elas continuam aprendendo muito rápido, né? Acontece uma maior poda neural também nessa fase. Então, todas as fases têm muitas podas neural, mas nessa fase continua tendo essa poda, né? E alguns conhecimentos vão sendo escritos para que surjam outros, né? E as sinapses continuam, assim, a todo vapor. Então, esponjinhas estão aprendendo mesmo no que vivenciam, na experiência que elas vivenciam. A educação infantil,
né, de acordo com a EBNCC, já traz esses campos de experiências, que é justamente permitir para a criança essas vivências no ambiente escolar, tá certo? Pode passar, por favor. Se vocês tiverem dúvida, eu não estou olhando aqui no chat, senão vocês podem ir perguntando, e dentro das possibilidades a gente vai resolver. Características sociais, capacidade de classificar. Então, elas são capazes de organizar objetos, pessoas, eventos. Às vezes, elas, gente, nessa fase, a gente não espera que a criança saia fazendo listas e escrevendo. Mas ela já consegue, por exemplo, identificar, né, classificar e fazer uma organização com rotina, mesmo que seja com figuras, elas já dão conta disso, né? Então, isso acontece, elas já dão conta de temporalidade, né? Uns ainda falam assim, amanhã eu fui na casa da vovó, por exemplo, né? Mas elas já percebem que existe uma condição de tempo aí, uma temporalidade, tá? Tem essa compreensão de números, né? Que a gente já falou para vocês, principalmente quantidades até 10, espera que ela já tenha em conta. Meu filho só consegue até 5, mas se ele consegue até 5, com todas as capacidades de diferenciar, de reconhecer a diferença, né? Essa quantidade, de se tirar um, ela consegue perceber que faltou um, entendeu? Sem falar que isso é uma subtração, tá tranquilo, tá? Empatia, ela já consegue imaginar, além das emoções, que da empatia, eu vou falar um pouquinho das emoções, também ela já consegue perceber, até pela fisionomia, emoção, né? Ela já consegue ter esse entendimento, quando as pessoas estão muito felizes ou muito tristes, elas conseguem ter, e também as próprias emoções. Então, é importante também, interessante também, trabalhar as emoções com as crianças nessa faixa etária, até para elas aprenderem a se expressar. Tem as crises de birra, né? Elas são menos quando eu vou tentar dizer para você, não é que elas são menores em tempo de espaço, mas talvez elas sejam mais, entre aspas, potentes, né? Quando eu comparo com as crianças da fase anterior, né? Até 3 anos. Então, assim, continua tendo crise de birra, e nós, enquanto profissionais de educação ou pais, nós precisamos ensinar as crianças a lidar com essas emoções sem agressividade, né? Sem empurrar, o que é tomar. A gente tem muita queixa da criança, porque o coleguinha bateu, porque o coleguinha fez isso, ou que tomou o material do meu filho, né? Nessa faixa também a gente tem essa queixa. Então, ensinar as crianças a trabalhar com essas emoções, a verbalizar e não resolver na forma física, né, de tomar. Mas isso, gente, nós vamos tratar daqui a pouco também, tem a ver com as condições de parentalidade, né? Que também vai influenciar no desenvolvimento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, não são só os marcadores biológicos que a gente tem que avaliar, não. Precisa avaliar outras condições que essa criança vivencia, tá? O meio, a questão da alimentação, eu vou chegar lá, porque daqui a pouco eu já conto para vocês tudo, né? Teoria da mente, né? Teoria da mente é uma coisa assim, a gente está ouvindo falar mais de teoria da mente, não é que seja uma coisa tão novidade, não, né? Que tornar consciente da atividade mental e do funcionamento da mente. Aí um exemplo que eu vou citar para vocês por exemplo, uma criança, né? Ela e o irmão, ela tira geralmente os biscoitos ficam todos guardados no armário, no mesmo lugar. E aí a criança não quer que o irmão, a criança mais velha, não quer que a criança mais nova coma esse biscoito, ela quer guardar esse biscoito para depois. Ela já consegue entender, tá? É um exemplo simples, tá, gente? Que se ela guarda o biscoito em outro lugar, que não é usual de se guardar biscoito, certamente o irmão não vai encontrar. É isso, tá? Eu entender a teoria da mente, é eu entender o que o outro vai pensar. Olha, se toda vez guarda biscoito nesse local, nesse canto do armário, e eu tiro desse canto e passo para o outro, existe a possibilidade do meu irmão não encontrar o biscoito. Ele não vai pensar que está lá. Então, assim, pensar o que o outro está pensando, tentar deduzir o que o outro está pensando. Ele não vai pensar que eu guardei o biscoito em outro lugar, certo? Então, isso é o que a gente chama, de uma forma bem simples mesmo, dessa teoria da mente. E muitas das vezes, quando a gente está fazendo intervenção com família, até na clínica mesmo, a Gislene pode falar um pouco mais, porque ela é do atendimento clínico também, nós temos, às vezes, que entender essa teoria da mente, assim.
compreender o que aquela família está querendo dizer para a gente, né? Tem que ter essa compreensão. E isso, gente, é só com experiência que a gente vai adquirindo, vai aprimorando isso. E as crianças muito pequenas têm essa condição também, tá? Muito pequena que eu falo até os 6 anos de idade, e isso vai aprimorando com o crescimento dela, com o desenvolvimento, isso vai sempre aprimorando cada vez mais, tá certo? Pode passar para o slide. Tem perguntas, Gislene? Ou está tranquilo? Tranquilo, né? Desenvolvimento da linguagem. Então, nessa fase, elas vão aumentar, assim, muito o vocabulário, né? E daqui a pouco eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a alfa fonológica. Ela já sabe algumas regras básicas da gramática, como ele, ou ela, usar. Consegue combinar palavras nas sentenças para tornar essas frases mais elaboradas, né? O que aprimora a comunicação das crianças. Consegue cantar, né? Recitar poemas, consegue preparar na ordem, né? Na sequência correta, sem esquecer nessa organização. Tá? Por isso é tão importante trabalhar esses portadores de poemas com essas crianças, né? Essa recitada, a oralidade dessas crianças, que melhora muito. Conseguem contar histórias, né? E contar história, gente, é um hábito também que precisa ser ensinado. Então, crianças que vivem com famílias que contam histórias, elas contam histórias também, tá? Já conseguem identificar, dizer, né? Identificar e dizer o nome e sobrenome delas, né? Se reconhecer como gente, né? Como pessoa, como indivíduo, né? Já consegue falar com clareza, expor opinião com clareza, conta histórias simples, usando frases completas, né? Já consegue falar de tempo, né? Futura, a vovó vai chegar, isso irá acontecer, tá? Elas já conseguem ter esse entendimento. Quanto mais elas se aproximam dos 6 anos, melhor fica essa capacidade, tá? E tem um discurso social, ou seja, ela já consegue conversar com outras pessoas fora do ambiente só familiar, né? E essa fase é a fase que as crianças chegam na escola. Eu costumo dizer que nós mães, né, ou que lidamos com criança, nós temos 2 momentos que criança deixa de ser da gente. Quando corta o umbigo, né, cordão umbilical, e depois quando elas vão para a escola. E aí, quando elas vão para a escola, o mundo abre mesmo, né? E aí é a nossa vivência, a convivência do outro, a cultura do outro, então permite isso. Então, esse discurso social permite ela viver em outros ambientes, permite ela socializar, né? A maior socialização nessa fase do desenvolvimento, tá? Pode passar. Agora acho que é meu. Bom, desenvolvimento cognitivo, minha amiga Gislene, fica à vontade. Tem perguntas? Abriu? Ufa, voltei. Bem-vinda. Agora acho que eu consegui aqui ajeitar esse áudio. Depois vocês me contem aí, viu? Sueli, não tinha. Pelo menos eu não achei, eram alguns comentários, mas assim, não tinha pergunta específica, não, tá? Depois dá uma corrida de olho aí também, tá? Pessoal, vocês perguntaram sobre a primeira palavra-chave, eu esqueci de falar na minha vez. Primeira palavra-chave, desenvolvimento. Tiago deixou um tempo aqui na tela, não sei se está ainda, tá bom? Aí, tá ainda na tela. Tá aí, desenvolvimento, a primeira palavra-chave, tá bom? Bom, vou pedir, Tiago, para colocar a tela de novo. Aê. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade aí, tá? Para ir perguntando. A Sueli vai dando suporte no chat. Se precisar também, eu paro, volto e explico por aqui, ok? A Sueli, né, trouxe mais algumas informações ali sobre esse desenvolvimento, aspectos que são importantes, né, da gente considerar, da gente ter atenção ali mesmo para poder desenvolver, para poder trabalhar com essa criança, de modo também que ela consiga adquirir aquilo que é esperado para a faixa etária dela. E nessa fase o estímulo é essencial. Lá atrás também, né, como a gente viu, a importância de estimular, a importância da imitação, enfim. Aqui tem algumas habilidades, né, que estão muito ligadas, muito linkadas, na verdade, com a alfabetização, com a escolarização. Aí mais ainda, né? A criança vai dominar isso, a criança vai ter condição de fazer se ela tiver acesso a essas coisas. Então é algo que a gente precisa considerar muito.
Eu falo que do 0 a 3 tem a questão da imitação, do social, ela é importante, mas aquela esponjinha, né, que a Sueli chama, ela é muito do desenvolvimento da motricidade, né, da própria fala, são aquisições que a gente vai fazendo dentro desse universo, com a estimulação quase que sem a gente parar para trabalhar, ensinar a criança a falar, né? Sem a gente parar para ensinar a criança a andar. São processos que a gente tem que possibilitar algumas questões, mas que ela vai adquirindo ali dentro do seu desenvolvimento. De 4 a 6 anos, o que a gente precisa cuidar, principalmente nesse aspecto cognitivo? Além, né, dessa observação, tem coisa que precisa ser sistematizada para que a criança consiga vencer, para que a criança consiga alcançar. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de aquisição de habilidade prevista para a escolarização, eu chamo, né, não sei como que a Sueli vê isso na neurociência, depois ela pode comentar também, eu falo que eu trabalho habilidades que eu chamo de pré-acadêmicas, que na verdade habilidades pré-acadêmicas dão uma base para a gente trabalhar em qualquer área, não só da vida, mas também da escolarização, que é o sentar, que é o esperar. Essas bases, se a criança não adquiriu, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir explorar tudo que tem no ambiente. Então ela já precisa sentar, esperar. Claro que não é sentar 4 horas, esperar 2 horas, né? Mas é importante que ela já dê conta de fazer esse processo. Sentar, esperar, imitar, o uso do lápis, o uso da tesoura, né? São aquisições que a gente vai fazendo que vão dar base ali para todo o processo. E sem aquilo, né? Sem aquela parte da imitação, sem essa parte da seleção ali, do foco, aí vai ter dificuldades ali para esse desenvolvimento. A própria alfabetização e letramento, a Sueli vai falar um pouco desses aspectos fonológicos que são importantes do nosso organismo, né? Do nosso cérebro mesmo, aquela janela de oportunidade né? Que está aberta ali nesse período para aquisição aí da alfabetização, do letramento, da alfabetização matemática também, habilidades aí de senso numérico, de organização, codificação que eu falei hoje, né? Das crianças de 4 e 5. Isso precisa desse investimento, precisa desse cuidado, de modo, né, que a gente consiga realmente possibilitar à criança acesso a esse meio, acesso a esse repertório. Habilidades também voltadas para o mundo natural e social. Não é à toa que quando a gente pega a BNCC, por exemplo, quando a gente pensa nos campos de experiência, o que os campos fazem, né? Exatamente entrelaçam essas questões, que é dele, da vivência dele, da convivência com o outro, da participação, né? Dele falar, se expressar, defender uma opinião, trabalhar mesmo, né? Mobilizar conhecimentos voltados para a aquisição e compreensão desse mundo natural, esse mundo que cerca, do mundo natural. A questão também importante do refinamento aí da especialização que a Sueli chamou atenção, né? Por que ela chamou de mais potente nessa fase? Porque lá atrás era um cérebro hiperestimulado, né? Dá conta de muitas coisas, precisa, né, de dar conta de muitas coisas num período curto. Né? Aprende a falar, andar, correr e memorizar rosto de pessoas, nomes, enfim, são muitas coisas, né, que a criança de 0 a 3 dá conta de fazer. 4 e 5, o que a gente precisa? De um refinamento, de uma especialização, né? De um cérebro que vai ter as podas neuronais ali exatamente para poder fazer o refinamento motor, o refinamento cognitivo, né? Se aprimorar, compreender, se portar diante de um conhecimento de um modo diferente. E também as aquisições aí para habilidade de leitura, né? Que já se abre aí para aquisição fonológica, todo esse processo da escrita, do letramento e também essa abertura para a leitura. Esses aspectos a gente vai, né? A Sueli vai falar um pouquinho também mais adiante, tá? Então não vou aprofundar tanto. Vou falar só a segunda palavra-chave antes de passar para você, tá, Sueli? Me dá só um minutinho. Anotem aí, por favor, gente. Segunda palavra-chave, escola. Segunda palavra-chave, escola, tá? O Tiago vai deixar aqui embaixo. Sueli, bem-vinda de volta. A neurociência, ela fala de Sueli, maturação. peraí, Oi? só um pouquinho, deixa só o Tiago colocar ali. Tá, Deixa ele dar um oi pra gente aqui. Hoje nós estamos colocando ele, ó, agora tá. sim. Oi. A neurociência vai falar de uma maturação, né? No momento de maturação. Aquela fase ótima, aquela fase da hora da criança aprender, mas que não muda muito em relação ao que você falou sobre já está preparado para esse processo da escolarização, né? Que é essa pega do lápis,
né, desse movimento de pinça, isso tudo faz parte da maturação para a escolarização mesmo, para a leitura e para estudo, tá bom? Bom, todo ser humano desenvolve, né, assim, tem um padrão de desenvolvimento, né, mas há algumas influências que vão intervir nesse padrão de desenvolvimento, tá? Por isso que quando a gente trata com a família, que a gente percebe que a criança deveria ter avançado um pouco mais, a gente conversa com a família para compreender isso, gente, e família. Não tem que ter medo de ir na escola, não tem que ter medo de falar dessas condições, tá? Às vezes a gente vai falar com os pais e, assim, às vezes a coisa tá tão natural, e aí vai algum profissional da escola ou da pedagogia falar que não está tão natural, às vezes as famílias ficam muito assustadas. A nossa intenção é ajudar, contribuir e orientar. Então, quando a gente pensa nessas influências que podem intervir ou trazer a diferença nesse desenvolvimento, nós temos que pensar quais que são esses fatores. Então, eu trouxe aqui para vocês, alguns fatores, né? E a gente vai falar um pouco sobre eles, e existem outros, mas a gente achou mais interessante isso. Por exemplo, o ambiente que a criança vive. Então, é um ambiente saudável, é um ambiente que oferece segurança para essa criança. Então, crianças que vivem num ambiente sem segurança, com muita agressividade, com questões sociais muito sérias, elas vão apresentar alguns atrasos no desenvolvimento, sem que tenha nenhum marcador neurológico para isso. Nós estamos falando aqui, no primeiro encontro, nós falamos sobre crianças típicas e crianças atípicas. Nós estamos falando agora de uma criança que não tem nenhum comprometimento neurológico, então são as crianças típicas, o neurodesenvolvimento delas está ok, mas que existem influências do meio que vão influenciar nesse desenvolvimento. Então, um ambiente sem segurança, um ambiente que a criança se sente ameaçada a todo tempo, né? E vai mexer até no emocional dela, gente. A questão emocional também influencia no desenvolvimento, tá? Então, um ambiente. Então, ambientes onde você conversa, ambientes que você sabe que tem muita violência, né? Que tem uso de entorpecentes, por exemplo, é um ambiente que a gente considera como insalubre, não oferece segurança. Outro fator que vai influenciar é a cultura, de onde essa criança está vindo. Então, às vezes, a criança está vindo de outro país, né, tem uma outra orientação, e nessa cultura a gente vai considerar também até a religiosidade, né, que vai também influenciar nesse desenvolvimento, tá? Tem algumas crianças, e quando chega na escola a gente percebe isso, uma criança que é muito natural certo tipo de assunto, e para outras não é, porque a família é mais conservadora, tá? É errado ser conservador? Não, não é errado ser conservador. Nós não estamos dizendo isso. Mas essa cultura, como a criança é criada, a forma que a família trata isso, vai influenciar nesse desenvolvimento também. Um outro assunto que eu acho extremamente importante, gente, é sobre a parentalidade. Né? Parentalidade. Que é relacionado a essa convivência com os pais mesmo, ou com aquele cuidador muito próximo. Então, quando a gente... E aí a gente tem três ambientes, três formas, né? E uma que é muito autoritária, aquela família extremamente autoritária, a criança não fala, a criança não pode se expressar, tudo é muito firme, nada pode, quem manda sou eu, você simplesmente obedece, né? A criança, assim, é uma criança que ela não tem fala, vou voltar essa expressão, ela não pode se expressar. Né? Então, se ela chora, você está chorando, porque você é um chorão, para de chorar, engole esse choro, não quero saber de choro. É um tipo extremamente autoritário. O outro é o permissivo, que também permite tudo, não tem limite para nada, a criança faz o que quer, e aí, né, deixa solta. E tem a democrática, que gente, o que a gente considera assim, o tempero dessas duas. Não tem que ser tão autoritário e não tem que ser tão permissivo. E eu costumo falar com as famílias, né, quando eu atendo elas, não tem nada de errado, às vezes, você ser mais decisivo com o filho. Por exemplo, horário de estudo de criança, a gente pede para estabelecer. A família ela tem que ter uma autoridade em determinar o horário de estudo é esse, né? Ou de alimentação. Então, o horário de almoço é esse. Todo mundo sentado na mesa ou em outro ambiente, vamos almoçar, né? Firmeza. Isso não é ser autoritário. Diferente, ou então, ser muito, muito permissivo. Almoça o que quer, come o que quer, a hora que quer, faz o que quer.
Isso tudo vai influenciar quando a criança vai para a escola, isso fica muito evidente. A criança que vive num ambiente, num tipo de educação parental, né, com a família mais democrática, ela consegue compreender isso, ela consegue entender a rotina, né, que é apresentada para ela consegue verbalizar, né, ela consegue permitir que o outro também se manifeste, tá? Sem ser, muita gente abre aspas, mamães e papais, sem ser uma criança muito mimada e sem ser uma criança que quer mandar em tudo. A criança que vive num ambiente autoritário chega na escola e quer mandar em todo mundo. A criança que vive num ambiente muito permissivo, ele não se manifesta em nada. Tudo para ele tá bom. Ele não tem senso crítico, sabe? E isso influencia nesse desenvolvimento. Uma outra questão é a alimentação. Então, a alimentação saudável, né? Ela vai influenciar nesse desenvolvimento. Crianças desnutridas, né, gente? A neurociência fala de uma condição de aprendizado que é a bainha de mielina, né? Que é gordura. Assim, gente, por favor, não vou falar aqui em termos técnicos, mas assim, é gordura. Então, se o neurônio ele tem gordura, ele é mais rápido, a informação anda mais rápido. Isso tem a ver com a alimentação da criança. Então, uma criança desnutrida, ela vai ser mais lenta para aprender, ela vai ser mais lenta para processar a informação, e isso vai influenciar no desenvolvimento dela acadêmico, de escola, tá? Quando a Gislene fala lá, assim, desse período de escolarização, a gente precisa considerar esses pontos aí que vão influenciar nessa condição dela, tá? O gênero, né? E os fatores genéticos, né? Quando eu falo de gênero aí, masculino e feminino, né? Meninos aprendem diferente de meninas, em tempos diferentes de meninas, sem que isso, gente, seja prejudicial, tá? Só que tem tempos diferentes. Às vezes, se você compara o desenvolvimento de uma menina e de um menino, há uma diferença, tá? Mas é normal. E o que nós chamamos de epigenética, né? Que a criança já tem uma condição genética e o meio vai influenciar isso, tá? Então, a criança já tem uma predisposição, por exemplo, para ter um atraso de desenvolvimento da fala. Se ela vive num meio que não vai influenciar, que não vai favorecer isso, a fala dela vai ser mais prejudicada. Se ela vive no meio, né? Então, uma questão genética de fala. Se ela vive no meio, vai facilitar isso, ela vai apresentar um prognóstico, né? Um desenvolvimento mais dentro do esperado, tá? Ela vai apresentar um desenvolvimento, tá certo? Alguma pergunta? Eu não consigo ver. Tá? Próximo, por favor. Tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu não estou acompanhando. Sueli, Oi. pedi o Thiago para colocar nós duas, só para eu te passar umas questões que eu acho que vai encaixar nesse momento. A Lu lembrou que além dessas famílias que você colocou, tem a família negligente, Ah, sim, né? sim. Sim, tem a parte dirigente, tem a questão do sono também, que vai influenciar, né, nesse desenvolvimento, tá? A A família Re- negligente, a gente pode estar pensando nela, né, até nessa família também que ela é muito permissiva. Então, assim, ela não se preocupa com nada, né, não acompanha em nada, e vai entrar também no ambiente vulnerável, né? Que a criança, ela é negligenciada, ela não é acompanhada, tá? Dentro do ambiente vulnerável. Tem a Renata também que perguntou assim: após um trauma de perda familiar, por exemplo, a criança pode retroceder no desenvolvimento? Sim, sim, pode sim. E aí precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né, para essa criança, né? Talvez até com esse cuidador que esteja muito próximo, né? Se for a família, se for perda de um pai, por exemplo, né? Ela vai apresentar um retrocesso de desenvolvimento, ela vai voltar a desenvolver, mas existe um trauma. A emoção também está relacionada com o desenvolvimento, tá? Então é importante ter que disciplinar, acompanhamento psíquico com psicólogo, né? Com psiquiatria, não só para a criança, mas para a família também. Deixa eu só ver aqui que eu tinha visto mais uma. Aí na hora que você começa a ler, a gente perde. Peraí, só um pouquinho. Eu acho que era a Lu comentando sobre esse outro tipo. Deixa eu ver se tem outro. A questão da pandemia também, as meninas estão chamando atenção que teve um impacto no desenvolvimento das crianças de 4 e 5, né? Sim, 4, 5, 6. A questão de estar mais apegada com os pais, né? Talvez até um pouco mais de resistência nesse retorno
a escola, não por não gostar desse ambiente, mas realmente por Tipo, estar ali, né, mais agarrado com os pais. a questão da pandemia hoje em escola, eu tenho duas observações para fazer. Primeiro, a questão do uso de tela na pandemia, eu acho que tem sim uma defasagem, gente, que quem trabalha com escola precisa acalmar o coração, nós não vamos conseguir resolver em 2022, nem em 2023, então acho que tem que acalmar esse coração, mediar essa expectativa. Então, o que funcionava com você, por exemplo, na turma de segundo período, lá em 2019, não vai funcionar com você agora, né? Nessa turma de segundo período agora, né? Então, assim, a gente precisa adequar também isso, essa questão dessa perda desse momento que a criança está passando por aquele aprendizado e que ela chega na escola sem isso. Mas o uso de tela apresenta hoje para a escola onde eu atuo um nível de ansiedade extremamente alto, tanto para as famílias quanto para as crianças. Por quê? A tela, quando você está com o celular na mão, né? Se a criança está assistindo um vídeo e ele perde interesse naquele vídeo, ele muda de vídeo. Na sala de aula não tem como ele mudar para o professor, entendeu? Se ele está vendo um vídeo lá e ele quer saber, tem alguém falando, né? Contando para ele uma história, ele quer saber o final da história, ele vai com o dedinho e adianta. E quando ele está lá, ele fica esperando com expectativa, com ansiedade, de que isso aconteça como quando ele está usando o celular. E muitas das vezes, na minha escola, por exemplo, gravava vídeo, mandava para explicar a matéria, né? Fazia algumas reuniões online e durava, gente, em média, 1 hora. Hoje a criança fica, no mínimo, 4 horas dentro da escola. Então, a gente consegue perceber que, além da perda, quando eu falo dessa perda, né, dessa defasagem em relação ao cognitivo, eu tenho também essas relações sociais de saber esperar a vez. Então, crianças muito ansiosas, eu estou tendo muitas crianças com queixas de dor de cabeça, de dor de barriga, né? Não sei se quem trabalha com escola também de outros municípios, né? Também tem observado isso, mas uma ansiedade muito grande, muito grande. E isso influencia no desenvolvimento, que está relacionado à emoção, tá? Criança com o emocional abalado, com alguma questão emocional, ela vai apresentar atividade de aprendizagem. Tá? Ela está com a cabeça pensando em outra coisa. Né? Se nós adultos temos isso, né? Imagina numa criança, tá? Eu vou fazer a outra pergunta que tinha aqui, eu achei. E aí depois eu já vou pedir o Thiago para voltar, tá? Para sua tela. Tá bom. Deixa eu só achar aqui. A Jéssica perguntou se a cobrança excessiva dos pais por ser perfeito, né? Para a criança sempre fazer as coisas muito perfeitas, muito arrumadinha, de que forma isso impacta, né? Se você percebe esse impacto no desenvolvimento, principalmente na questão emocional aí dessa criança. Percebo a questão da ansiedade e a vontade de agradar o tempo todo. Né? E impacta sim. É muito difícil, eu vou falar como mãe também, né? Minha experiência como mãe, eu tenho 2 filhos que estudam em colégio militar e uma exigência, assim, às vezes até acima da média, né? É muito difícil também eu, por ser da área da educação, permitir que o meu filho vá com atividade incompleta para a escola, por exemplo, sabendo que ela é muita, né? Eu sempre converso com os profissionais que trabalham comigo, eu acho que tem que ter qualidade e não quantidade, tá? Então, a gente hoje vive em famílias, e eu não vou responsabilizar os pais sozinhos, eu vou chamar isso para mim também. Eu fico, em média, 10 horas fora de casa. E aí, quando eu chego à noite, o meu filho vou assim, bem a grosso modo, tem 4 deveres para fazer, né? Aí você imagina o estresse. Porque durante o dia, tanto eu quanto ele, nós passamos o dia todo com tomada de decisão. Então, inevitavelmente, eu vou ficar estressada, tá? E a criança também vai ficar, porque ela também está cansada. Então, é muito importante esse controle, esse peso disso. E os pais, gente, diminuir a ansiedade em relação a isso. Eu queria saber, os pais às vezes ficam muito ansiosos, porque tem que acertar, porque tem que tirar 10. Eu faço a seguinte pergunta para eles, assim, qual que é a diferença em uma criança que aprende a ler aos 4 ou aos 6 anos?
quando ela fizer 30? Em que isso vai influenciar na vida dela lá acadêmica, entendeu? Então, assim, tem outras habilidades que precisam ser trabalhadas antes da criança aprender a ler. Está errado a criança aprender a ler aos 4 anos? Não, não tem nada de errado. Só que se ela aprender a ler e tiver outras habilidades que ela não conseguir avançar, também não vai fazer diferença. Então, eu acho que a gente tem que ponderar isso, e os pais, se tiverem esse tipo de dificuldade, procura a escola do filho, conversa lá, né? A gente também orienta. Tem pai que às vezes fica assim, gente, essa pessoa está falando comigo que eu tenho que acalmar e ela está me exigindo isso. Gente, quando eu falo que tem que conversar, porque às vezes a gente tem que ponderar também o que é preciso, não é para deixar o negócio correr solto, não. Eu entendo isso, tá? É teu limite, tá bom? E entra na questão dos pais autoritários, né? Pais perfeccionistas, estão tudo dentro do lado do pai autoritário. Eu começo a falar, eu não paro, né, Gislene? Ah, tô aqui. Então, a alfabetização, a partir dos 4 anos, elas já começam a dominar certas habilidades dessa pré-leitura, né? Entender, então ela já começa a reconhecer letras, diferenciar letras de outros símbolos, tá? Alguma questão de lateralidade, ela consegue também dar conta de estar entendendo. E para essa pré-leitura, a lateralidade, né, direita e esquerda, é importante que a criança saiba isso, ela já tenha aprendido isso, né? Que tem a ver com o esquema corporal. Então, é muito importante, gente, dentro da educação infantil, elas trabalhar o esquema corporal com elas, tá? Estou falando dessa lateralidade. Então, habilidade de leitura oral, né, que elas já dão conta. Então, é o vocabulário, a sintaxe, a estrutura narrativa, o entendimento da linguagem para se comunicar, né, que nós já falamos nos slides, de alguns slides ali anteriores, né, que ela consegue fazer o uso dessa linguagem no meio social, ela consegue entender as palavras que ela está ouvindo, tá? Isso é importante para a alfabetização. E a gente observa o seguinte, uma criança nessa fase, ela não consegue entender o que está sendo dito para ela, ou ela não consegue comunicar através da linguagem, nós temos que observar também, tá? As habilidades fonológicas específicas, né? Que é lidar com letras e sons que ajudam a decodificar a palavra impressa. Então, assim, falar, teoricamente, é mais fácil. Não é, não, tá, gente? Mas é mais fácil, teoricamente, do que aprender a ler. E a ler vai exigir algumas habilidades, né? Alguns conhecimentos, a questão de memória, né? Para conseguir fazer essa leitura, tá? Pode passar. E a gente vai falar de uma palavrinha, eu sei que tem um fonoaudiólogo aí, espero que ele esteja aí também, sobre essa alfa fonológica, né? Essa alfa fonológica, ela é um dos subsistemas da memória de trabalho, né? Que a gente chama de memória de trabalho ou memória operacional. Então, o que é? A apresentação auditiva da palavra, então, falar bola, então, a criança tem um armazenamento fonológico de bola, né? Né? E aí, a apresentação visual dessa palavra. Então, quando eu falo bola, então a criança, né, na área cerebral dela, que a gente vai falar daqui a pouco, ela pensa na imagem do que é a bola, né? Ela pensa na imagem do que é a bola, quais as letras que ela vai usar para ter a bola, ela também vai falar a palavra bola, né? Que também tem a ver com audição, né? Que é essa entrada auditiva da palavra, tá? Isso que é a alfa fonológica. Passa para o próximo slide para mim, fazendo favor. Que lá que eu vou falar. Isso. Então, o que é esse executivo central? Né? Ele é responsável por esse processamento cognitivo das informações e pela capacidade de atenção, e não possui essa especificidade para alguns tipos de estímulo. Então, quando eu falo lá, essa criança tem dificuldade de memorização, né? Então, a gente recebe informação, essa informação fica na nossa área de trabalho para ser manipulada por um determinado tempo, tá? Então, quando ela não consegue fazer isso, que tem a ver, gente, com funções executivas, mas aí é assunto para um outro momento, né? Quando a criança ela não consegue fazer essa retenção, então vai ter alguns prejuízos, algumas coisas que ela não vai ser capaz, tá? Primeira vez que eu falei, eu penso não consegui. Eu já posso considerar isso como um atraso? Não.
Não pode. Isso é um processo, tem que ser observado, tem que ser avaliado, tá? Então, essa alta fonológica, ela se organiza de uma forma temporal, até por um período de tempo, tá? E sequencial. Ela codifica essa informação, né? Essa informação fonética, palavra bola, né? Por um curto período de tempo. Dentro também desse subsistema, nós vamos tratar desse esboço visoespacial, que é pensar, gente, falando bem a grosso modo, assim, o que é esse pensar a palavra bola? O que eu uso para a palavra bola? O que é a bola, né? Então, vai codificar esse conteúdo visual e espacial. Às vezes a criança até lembra que ela brincou com a bola, tá? E nós temos também o que a gente chama de buffet episódico, né? Buffet episódico, né? Que vai ser responsável por esse armazenamento temporário dessa informação, né? Contido nesse código bola, e capaz de agrupar essa informação para usar ela num outro momento, tá? Isso está dentro do que a gente chama de executivo central, que é um subsistema da memória de trabalho, tá? Todo ser humano tem? Todo ser humano tem. Função executiva está em desenvolvimento nessas crianças ainda, tá? Então, essa questão de memória de trabalho do executivo central não encerra nos 6 anos, tá? No 4, 6 anos de terror, não. A gente trouxe isso para vocês para dizer que isso está acontecendo neste momento do desenvolvimento. E ele é a longo prazo. Memória de trabalho é uma coisa que a gente usa na vida, né? E nas crianças até 6 anos, desses controles de emoção, né? De errar em pequenos detalhes, né, dessa concentração, tem a ver com essa função executiva. O que é a função executiva? Capacidade de planejar, de executar, fazer cálculos, né, de entender, de planejamento. Função executiva e planejamento, tá? E as crianças com TDAH, né, elas têm uma condição, uma alteração de função executiva, elas não dão conta do planejamento. Então, delas é tudo muito rápido, elas não conseguem parar, pensar, calcular e planejar as ações. Tá bom? Pode passar, por favor. E aí nós vamos falar, né, sobre os processos neurobiológicos da leitura. A gente vai começar a falar disso. Nós não vamos ficar aprofundando nisso muito nesse momento, porque na próxima live, certamente a gente vai voltar nisso, tá? Que são até os períodos, assim, da alfabetização. Então, nós temos uma área chamada área de Broca, né? Que ela é responsável pela linguagem verbal. Então, algumas afasias, né? Da fala, né, de compreensão de leitura, no caso da dislexia, que eu também não vou entrar nisso agora, tá, gente? Tem a ver com alguma falha nesse processamento aí, tá? A área de Wernicke, que é essa compreensão da linguagem. Então, eu tenho uma aluna que chegou para mim, se eu não me engano, da sala da Lidiane, não sei se a Lidiane está aí no segundo período, está vindo com uma investigação de afasia, da fala. Ela consegue entender, isso eu falo com ela bola, ela consegue fazer bola, mas ela não consegue falar para mim bola, tá? E essa área occipitemporal, que a gente está representado na imagem pela letra C, é a forma visual da palavra. Então, é onde eu vou ver a palavra bola, né? Então, eu vi onde vai ficar armazenado essa imagem. A Maíra até apresentou o trabalho de TCC dela, foi sobre essas fases, né, do Stanislaw Gaieni. Eu já falado o nome dele errado, mas você pode me corrigir. Ele traz um estudo muito bacana sobre isso, né? Sobre essa evocação dessas palavras, aonde que a criança, né, o indivíduo, faz essa evocação dessas palavras, tá? E eu aproveito a oportunidade para falar de um livro, né, que é a Neurociência e Educação, do Ramon Constância de Leonor Bezerra. Quem tiver a oportunidade de adquira, eu acho que vai contribuir muito nesse desenvolvimento. Certo? Alguma pergunta, Gislene? Sueli, tem não, tá? O pessoal tava fazendo alguns comentários, acho que tá bacana você dar uma olhada aí no chat também, tá? Alguns elogios, você ganhou estrelinha aí do Fono, viu? Do Luiz. Obrigada! Nossa, arrepiei aqui. Obrigada, Luiz. Falou que a intervenção tá certinho. Pessoal, agora eu vou para uma parte importante também, que é o ficar atento, né? Aquilo que a gente chamou de sinal de alerta na live passada, a gente está reforçando aqui alguns aspectos que a gente tem que redobrar a nossa atenção caso essa criança ainda não tenha adquirido nessa fase, né? Do 4 até 6 anos, ok?
aquela criança, né, que não demonstra interesse em jogos interativos ou de faz de conta, ou não consegue contar uma história preferida. Que a gente percebe mesmo, né, atraso ali nessa interação, nessa clareza, na organização do discurso oral, porque tem uma diferença também, né, da evolução da fala, do falar, da linguagem em si e da questão do discurso oral, que é como que a gente vai, né, como que essa criança desde mais cedo vai construindo essa fala com o outro, esse processo, tá? Ignora outras crianças ou não responde a pessoas fora da família. Quando isso se estende aí para 4 a 6 anos, já é algo que preocupa, né? Ou uma timidez excessiva pode abrir espaço para alguns transtornos, né? Que a gente vai precisar de avaliar com mais atenção. Resiste a troca de roupa, a hora de dormir, a ir ao banheiro, aquelas rotinas, né, que marcam aí a nossa vida, né, de um modo geral, trocar a hora de dormir no banheiro, a hora do almoço, né, algumas rotinas nesse sentido. É uma criança que resiste, tá? Então a gente tem que estar atento também à questão da alimentação, né, uma criança muito seletiva, né, que, né, seleciona por cor alimento, seleciona ali dentro do repertório, come só um tipo de biscoito, só uma única fruta, tá? Então isso a gente também tem que estar atento. Não segue comando naquelas 3 partes, né, que eu falei. Abre a caixa, pega o urso e fecha a caixa. Né? Essa fase de 4 a 6, ele já tem condições, né, cognitivas para isso. Obviamente precisa ser estimulado, igual a gente está reforçando, mas já é uma questão que a gente precisa ficar atento. Lembrar também, né, que quando a gente fala de linguagem compreensiva, não necessariamente, às vezes as mães se preocupam muito com isso, né? Você fala, olha, a criança não entende o que eu peço, tô achando que ela é surda. Aí a mãe, né, leva pra gente muitas vezes assim. Aí eu faço barulhos, né? Coloco, olha, quando você liga a televisão e ela escuta o barulho ali, né, do desenho favorito, ela vai lá para perto da televisão? Vai. Quando você chama, ela vem? Vem. Quando cai alguma coisa, ela assusta? Sim. Então não é propriamente, né, o auditivo nesse ponto, mas pode ser alguma questão nessa codificação da informação. Aquilo que a Sueli mostrou, né, das áreas que estão envolvidas nesse processo de fala, de leitura, de escrita, elas são importantes ser avaliadas, né? Lembrando que processamento auditivo aí a gente não faz nessa fase de 4 a 6, mas por volta de 7, 8 anos a gente já pode avaliar o processamento auditivo, que pode ser mesmo na codificação, da não compreensão, da não codificação correta daquela mensagem, tá? Então precisa ser avaliado. Não entende igual e diferente. E aí isso é muito importante, que às vezes a gente vai perceber isso lá nas cores. É aquela criança que você já pelejou, que a mãe já falou, fez em casa, que todo mundo está tentando e ele não consegue nomear cores. E aí parece que é só nomear cor, não é. Né? A questão, às vezes, ele não consegue separar pelo atributo cor, ele não consegue entender igual ou diferente. Né? Então é algo também que a gente precisa estar atento. Uma atividade que eu gosto muito de fazer na clínica é utilizar aquelas cartinhas de jogo da memória, não como jogo da memória, às vezes, para os pequenininhos, nessa fase. Às vezes eu utilizo para fazer par, né, para eles identificarem dentro da carta onde que está o par, que tem o desenho da vaca, por exemplo. Pega o outro igual para mim, para a gente já ir trabalhando, né, esse igual e diferente. Isso é chave, né, nas nossas construções da escola. Separar a letra de número, colocar letras iguais, olhar o meu nome escrito e colocar, né, e buscar o outro que está ali, né, na fichinha. Então tudo isso a gente precisa lembrar. Não usa eu e você corretamente, ou muitas vezes nomeia a si mesmo, né? Em vez de falar eu quero, fala a Gislene quer. Na terceira pessoa é algo também que a gente fica muito atenta, principalmente se isso se estende para 4 a 6 anos. Às vezes é comum, né, a criança lá no início da fala utilizar assim, né, falar o Miguel quer, a Marina quer, né, porque a gente fala a Marina quer isso, né, relacionado a ele. Mas com 4 a 6 anos ele já não pode mais, né, já não é esperado para a faixa etária dele. O uso desse eu e você já é algo que já deveria está estabilizado ali. Se é uma criança que não dá conta de usar eu, você, que nomeia a si mesmo pelo nome, é algo também que a gente precisa estar atento. Fala de forma ali, né, não compreensível, que às vezes é uma fala mesmo, é a dicção, a forma com que vai pronunciar os fonemas, você não consegue entender, né? Então tudo isso também a gente precisa estar atento para poder buscar ajuda no tempo certo, tá? Na próxima tela,
Isso. Nessa próxima tela também algo importante, não demonstra as emoções, é aquela criança que você não consegue perceber se ela está brava, se ela está triste, se ela está feliz, se ela gostou, se ela não gostou de alguma coisa. É uma criança que realmente não expressa mesmo aquela emoção. Demonstra comportamento extremo, é uma criança que tem medo, pavor de tudo, de barulho, de qualquer coisa, de estar num lugar diferente, de medo do outro, né? Ou extremamente agressiva, tímida, tem uma tristeza fora do comum, né? Que é uma criança, o tempo todo você olha para ela, ela está ali chorosa, ou está com aquela expressão mesmo de tristeza. Aquele que se distrai com muita facilidade, né, que tem dificuldade de focar na atividade por mais de 5 minutos. Isso é algo importante também do estabelecer, né, da manutenção do foco. Da gente entender que quanto maior a criança vai ficando, né, mais tempo ela tem que se manter concentrada numa atividade. E se isso não ocorre, e pelo contrário, né, se ela não consegue, se ela vai se dispersando, é algo que a gente precisa avaliar. Tá? Nem sempre vai ser TDAH, né? Mas pode ser, tá? É algo que a gente vai precisar de cuidar. Não responde às pessoas ou usa apenas o superficial, né? Sim, não, tá, não. Ou só balançar a cabeça, né? Não mantém o discurso, não fortalece ali, né? Não faz a manutenção daquele discurso, tá? Não consegue separar real de imaginário, isso é importantíssimo, né? Era algo que eu sempre explico lá no curso de psicopedagogia para as meninas. Tem uma fase, né, que é extremamente normal, que as crianças façam essa inversão ali, de não saber que o personagem tem, a minha sobrinha, por exemplo, ela adora Marte e o Urso. E aí tem um cenário da Marte e o Urso, que tem uma casa nossa lá, perto da nossa, né, da casa da minha mãe, que realmente tem um cenário parecido. Aí ela chega na porteira, assim, né, lá na roça, ela chega e grita, Marcha, urso. Então, para ela, a Marcha e o urso existe e está lá. Então, essa separação para uma criança de 1 ano e meio, para uma criança de 2 anos, beleza, não tem problema algum, né? Mas por volta de 4 a 6 anos, a criança já precisa, não é que ela vai deixar de brincar, não é que ela vai deixar essa função simbólica. Ela sabe que está brincando, ela sabe o que é real, o que é imaginário. Quando isso passa, né? Quando a gente vai vendo que a criança está 5, 6, 7 anos, e sem entender isso, né, às vezes chega na escola e fala, eu sou a princesa tal, e quer mudar de nome, enfim. Então tem coisas que a gente precisa cuidar nessa separação de real e imaginário. Tem um tempo, né, para que essas coisas se estabeleçam e um tempo para que a criança faça essa distinção. Não consegue dizer nome e sobrenome, lembrando que isso também necessita de estímulo. Não esqueço, sabe, de uma pessoa que me procurou, ela mudou para a Itália. E aí chegou lá, o pessoal ficou muito assustado, porque a filha dela estava com 2 anos, quase 3. Chegou na escola e ela perguntou o nome, né, da criança e ela só sabia o primeiro nome. E a escola imediatamente já mandou fazer uma avaliação de TEA. Por quê? Porque isso lá na Itália é algo que toda criança por volta dos 2, 3 anos de idade, ao chegar aos 3 anos, sabe fazer, porque é cultural, é estímulo. E para a gente, nem sempre é algo que a gente ensina a criança a falar. Lá com 3 para 4 anos, ensina a falar o nome completo. O nome dela, sim, né? E muitas vezes a gente vai falar, qual é o seu nome? Ele vai repetir, mesmo que não fale o nome, né, com clareza ali, né, com fala apurada, mas consegue falar. Agora, o sobrenome é algo que a gente culturalmente, às vezes, estimula pouco. Menos do que devia, né, no meu ponto de vista. Pode ir na próxima, por favor. Desculpa. Não faz desenhos. É uma criança ali, né, que não consegue se expressar por meio desses desenhos, não tem esse hábito do riscar. Lembrando também que a gente tem que ficar atento àquelas famílias que não estimulam, não, né, dá condições para que ela tenha esse processo. Se é uma criança que já está no processo de escolarização, se é uma escola, né, que já estimula isso, se ela não faz, é algo que a gente tem que se atentar. Não consegue escovar dente, lavar e enxugar as mãos ou se despir sem ajuda. De 4 até 6 anos, que é a fase que a gente está dizendo, né, já é uma fase que ela precisa avançar nisso. Pode ser também, né, uma questão lá da família, que não deixa escovar, que escova por ela, que acaba lavando e enxugando as mãos. Então, pode ser reflexo mesmo de uma questão, né, de hiperproteção ou de não deixar o fazer pela criança, que é algo também que a gente muitas vezes faz na escola. Em vez de ensinar a amarrar o cadastro, amarra para ele. Em vez de ensinar a criança a guardar as coisas na bolsinha e ela mesma fechar, a professora recolhe, põe na bolsinha e fecha. Então, isso também é algo que a gente precisa cuidar, né, para que
não aconteça, porque ela precisa desenvolver essas habilidades. Dificuldade de memorização, aquelas crianças que não decoram música, que não decoram o nome da cor, sabe separar igual ou diferente, mas não decora o nome da cor, o nome dos coleguinhas, então a gente já percebe isso muito cedo, né? Ou perda de habilidade adquirida, que é aquilo que a gente vem reforçando há um tempão também, né? Se a criança fazia determinada coisa, já tinha um discurso oral avançado, já tinha uma fala elaborada e de repente perde habilidade, é algo que a gente precisa cuidar também. Fazer uma avaliação, entender se é só uma questão familiar, é um trauma, alguma coisa específica, ou se tem algo envolvido ali, ok? Deixa eu só colocar a próxima. Isso, já vou voltar aí para a tela junto com a Celi, só vou mostrar as referências, né? Então, a gente utilizou esses dois materiais, inclusive eu sugiro, né, que vocês leiam e que tenham acesso, que são muito bons, para montar, né, as informações. Além desses dois, eu utilizei naquela parte inicial, onde eu mostrei para vocês o que é esperado para 4, para 5 anos, o checklist do modelo Denver de intervenção precoce, tá? Ele é bem extenso, tem muita coisa nele além do que eu coloquei ali, mas é muito completo também. Tem que ter certos cuidados, porque tem algumas questões culturais também lá, que às vezes acaba comprometendo. Por exemplo, o uso da tesoura, ele aparece no checklist Denver a partir de 2 anos. Né? Para a gente não é tão comum assim utilizar a tesoura aos 2. Então tem umas questões mais específicas assim. Agora pode voltar a gente para a tela, para a gente bater papo com esse povo. Pode bater papo, mas também não, né, Celi? Já é, agora que eu estou vendo que é 20 e 40. Eu já fico assim, gente, nós fica assim, vamos tentar a gente, né, fazer menos slide, a gente falar pouco. E eu não gosto de falar, eu também não, aí estoura tudo. Fica aquela Mas deixa eu beleza. voltar aqui essa questão de organização de material, que é um dos questionamentos que a gente está tendo muito na educação infantil. Os pais, né? Os pais assim, porque todo dia ele chega com o material. Porque o professor, né? Ele orienta que a criança, ela, né, guarda o seu material, tem muita oralidade. A educação infantil trabalha muito oralidade, né? Então, guarda o seu material. E a gente percebe que as famílias estão fazendo para as crianças. Então, o caderno está todo desorganizado. Eu fiz uma intervenção outro dia, assim, o caderno do meu filho está todo horrível. Quando era na pandemia, o caderno era tudo bonitinho. Aí eu pergunto, mas quem recortava? Eu reportava para ele. É um absurdo a professora não reportar. Então, são vivências, a gente precisa orientar. Não está feito. É a produção dele. Gente, é uma criança, então esse manuseio da tesoura, de recortar, de conseguir medir a folha para colar no caderno, isso faz parte do processo de intervenção de aprendizagem do aluno. Ele precisa passar por isso. Qual de nós começamos, por exemplo, a fazer a primeira habilidade, fazendo beleza bem feita a primeira vez? Não teve um processo? Então, a mesma coisa acontece com criança, né? Crianças da educação infantil, né, que é teoricamente isso que a gente está falando, essa faixa etária que a gente está falando, elas precisam ser ensinadas como que faz, e não fazer por elas, tá? A questão do diagnóstico, né, nessa fase que a gente faz o diagnóstico de alguns transtornos, né, das síndromes, crianças com síndromes, nessa faixa etária, provavelmente já tem algum diagnóstico, né? E são crianças que já apresentaram alguns atrasos significativos no marco de desenvolvimento da primeira infância até os 3 anos de idade. As crianças com neurodesenvolvimento, nessa fase, ou elas já estão com diagnóstico, ou estão em processo de investigação. Por exemplo, TDAH, pelo DSM-5, o diagnóstico pode acontecer a partir dos 6, 7 anos. Né? Então, ainda não tem esse diagnóstico. Então, essas habilidades têm que ser observadas neste momento. Tá? Teve uma pergunta que eu fiz, Gislene, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Criança de 9 anos que acredita em Papai Noel e não aceita que é só uma imaginação. O que fazer nesse caso? Achei a pergunta extremamente interessante. Sueli. Bom, com 9 anos, né? E aí eu precisava conhecer mais um contexto, porque ela tem tanta resistência de acreditar nesse Papai Noel, mas não se espera mais. Até pela própria observação, eles conseguem perceber que o Papai Noel não existe, né? Até pela observação dos acontecimentos. Então, assim, seria bom entender se é só esse Papai Noel que ele acredita. Tem outras crenças que ele não conseguiu vencer ainda, né? Eu acho que seria interessante isso. Eu penso assim, procura conversar com um psicopedagogo. Eu te indicaria procurar um psicopedagogo para uma conversa mais próxima. Tá bom? Sueli, antes de eu te
de eu passar uma próxima pergunta, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Antes de eu passar para uma pergunta, um comentário que eu vi aqui, eu só vou falar a terceira palavra-chave. Anotem aí, pessoal, por favor. Alfabetização. Terceira palavra-chave, alfabetização. Eu já vou colocar a lista do certificado e já vou comentar aqui, tá? Só um minutinho que eu vou colocar a lista e já vou colocar ela fixada, porque aí facilita para vocês. Aí. Além dessa do Papai Noel, teve uma pergunta também, deixa eu ver se eu só acho ela aqui. Sobre encaminhamento? Eu acho que é do encaminhamento, você achou ela aí? Sim. Pode responder, eu acho que vai caber Nós aí. vamos responder junto aqui, ó. Primeiro, o primeiro encaminhamento para a criança que é muito tímida seria um pediatra, um neuropediatra? Gente, vou responder, a Gislaine também vai contribuir aí. Eu tenho que ver também, a gente tem que entender também o que é o contexto dessa timidez dela. Essa timidez dela acontece em qual ambiente? Em casa, com outras pessoas, no parque, ou só na escola? De onde está vindo essa queixa dessa timidez, tá? Primeiro a gente faz a intervenção, né? Eu pediria, né? Eu indicaria ao pediatra primeiro, tá? Para ver, eu não sei se a timidez, nesse caso aí, seria alguma coisa para o neuropediatra, não, tá? Pode Também ser acho que alguma questão, gente, até essa questão da organização familiar, né, da parentalidade, pode influenciar no que a gente chama de timidez da criança. Então, a criança que é muito reprimida, que não pode manifestar, que não pode falar, ela vai apresentar um comportamento de timidez, né? Ela vai ficar mais recolhida mesmo. Por isso que é importante saber qual que é esse contexto, né? E o que vocês entendem assim, por timidez. Às vezes a criança só é mais quieta mesmo, mais introspectiva, sem que isso seja uma timidez. Tá? Fala, né? Se manifesta, mas não é tão eloquente, né? Não é tão falante como as palestrantes aqui. Sueli, deixa eu só responder a Carmen aqui. Ela está perguntando o que ela precisa fazer para receber o certificado. Carmen, eu coloquei aí agora um link, tá? Eu estou logada aí como Prodimp. Coloquei um link, você vai clicar, colocar seu nome, seus dados, 3 palavras, tá? A chave foi desenvolvimento, escola e alfabetização, as 3. A primeira foi desenvolvimento, a segunda escola e a terceira alfabetização. Você vai escrevê-la para mim, tá? Aí no link. E aí sim você vai receber o certificado, tá bom? A Carmen Proteus, né? É a Carmen aqui de Sarzeiro. Se for, Carmen, um beijo para você. Gente, a Emilene também está aí, contribui demais, aprende demais com a Emilene. Gracinha demais, não é, essas Sou meninas? muito privilegiada, sou cercada por pessoas que. A Stephanie também está aí. Me perdoa, gente, se eu não falar algum nome, eu quero assim, muito agradecer a presença de vocês. E é muito bom que eu encontro com a Stephanie, com a Duda, com a Emilene, com a Maíra, né? E a gente fica trocando figurinhas, assim, a gente fica conversando sobre muitos assuntos relacionados à educação. Muito bacana, sabe? Por vocês, né? Eu tenho muita gratidão por vocês, já te falei. Eu que agradeço demais, Sueli, a sua participação, empenho aí. E olha que eu dei trabalho para a Sueli esses dias. Uma alegria. Ô, Sueli, Eu fico segura, porque a mulher sabe demais. até parece. Mas foi uma alegria, viu, ter aqui você, né, nesse quadro com a gente, foi ótimo. Daqui uns dias a gente vai pensar em outro para a gente retornar e tratar outros temas. Eu aceito sugestões, vamos alinhar isso depois, tá? Pessoal que ainda tá com a gente na live, não deixa de dar o like, não. Clica aí na mãozinha pra gente, ajuda muito, tá? Já deixei o link para vocês, preencham as palavras-chave direitinho, cuidado com o e-mail para não ficar errado, porque eu devolvo, eu copio e colo, tá, para enviar para vocês, para não ter problema. Zelândia, eu coloquei todas as palavras-chave aí um pouquinho antes da sua mensagem. Desenvolvimento, escola e alfabetização. Sueli, vamos encerrar, né? Descansar um Então, pouquinho. beijo na Érica. Estou morrendo de saudade, viu, Érica? A Érica tá aí mesmo. Abração também, Érica. Pessoal, até mais então. A Sueli, bom descanso para você. Muito obrigada de novo, Muito viu? obrigada por tudo, pela confiança, muito obrigada pelo aprendizado. Tá? Eu que Obrigada demais, agradeço demais. tá? Deus te abençoe. Obrigada a todos vocês que estão aí, gente. Não deixem de curtir. Né? Quando a gente mandar o link para vocês, manda os links dos colegas de vocês. Obrigada por esse povo que está tão longe, que está tão perto, assim, contribuindo. Obrigada. A participação de vocês ajuda demais a gente, tá?
Ajuda muito. Pessoal, abração aí para vocês. Até a nossa próxima live. Eu vou avisando lá pelas redes sociais, Sueli também, os meninos. Ótima noite para vocês. Boa semana aí, Sueli. Boa semana, Beijo, meninas. Menino. pessoa. Até.